Voltando no perfil de hoje, eu converso com a talentosa e reconhecida escritora Marina Colasanti. Marina, deixei uma pergunta para você. Contos mínimos é uma habilidade para quem os faz. É de fato a sua preferência? Eu não tenho uma preferência. Eu preciso mudar de gênero. É uma necessidade. Eu trabalho em um gênero, faço um livro, e aí eu saio daquele livro, não vou fazer outro do mesmo, dificilmente. Eu vou para outro gênero. Eu preciso disso para me refrescar, para me renovar, para... Oxigenar o trabalho. Oxigenar o trabalho. Então eu saio de um gênero e aquele gênero vai ficar em descanso durante um tempo que pode ser longo, podem ser muitos anos, enquanto eu trato de outras coisas. Agora, os mini-contos são um gênero realmente muito específico. Durante muitos anos eu parei de fazê-los porque estavam sendo muito usados em aulas de criação literária, até como se fossem mais fáceis de fazer. Você pode fazer um mini-conto e ser muito fácil, mas ele não será muito bom. O mini-conto muito bom é muito difícil, porque ele exige, primeiro, um conteúdo. Ele tem que ter uma revelação. Você chega no fim do conto, só no fim do conto você sabe porque aquilo foi escrito, né? Mesmo que ele tenha 2 linhas. O último livro que eu fiz, que se chama A Hora de Alimentar Serpentes, começa com um conto que é o prólogo do livro, ou seja, é a intenção do livro. Enfiou a serpente na agulha e começou a costurar. Isso é o prólogo. Ou seja, eu estou dizendo com o que eu vou costurar, com que material eu vou usar, né? E o último conto é: e o navio fantasma atracou na terceira margem do rio. Você acha que é um gênero que desperta mais curiosidade, mais interesse do leitor? Ou não? Ou é o que a gente já conhece com mais facilidade? Não sei, não saberia dizer. Eu sei que ele é um gênero muito instigante. Eu faço livros temáticos, quando eu faço mini-contos. Tem um aqui, A Morada do Ser, são livros temáticos. Eu escolho um tema, eu estudo o tema, eu pesquiso o tema, faço uma pauta do tema, porque eu quero que funcione quase como um ensaio. O leitor não tem que perceber isso. Eu é que gosto de trabalhar assim, porque tem um conteúdo maior, mais amplo, dentro daqueles fragmentos. Aqueles fragmentos unidos têm um segundo, terceiro significado. Okay? Com certeza. Mas mini-contos já foram feitos. Muita gente faz bem. Não, pouca gente faz bem, mas faz. Há mini-contos. O Brasil tem até uma boa tradição em mini-contos. O que eu faço, que eu sei que é absolutamente especial, eu não devia dizer isso, né? O autor nunca diz essas coisas assim. Olha, o que eu faço que é muito especial são os contos de fada. Que é uma literatura que se pensa para a criança e que não é verdade, né? Que não é para a criança só, ou seja, tem que ser para qualquer idade, que é de conteúdo denso, que obedece a uma tradição, ou seja, está dentro de uma tradição, e que é um diálogo estabelecido com o inconsciente do leitor. É de inconsciente para inconsciente que se configura a coisa. Eu já escrevi muitos livros de contos de fada. Juntei todos agora num livro que são 30 anos de escrita de contos de fada. São 117 contos.
não é comum. Não é comum. Não é comum. Não é Na comum. América Latina Não é não comum. há nenhum autor que tenha feito Você isso. é uma Então, autora, uma escritora rara nesse sentido. nesse Isso é sentido. verdade. Então eu sei que a peça mais distintiva de tudo que eu faço, há muitos poetas melhores do que eu, há muitos poetas para a infância melhores do que eu, há muitos contistas melhores, cronistas muitos melhores do que eu. Agora, contadores de contos de fada melhores do que eu, não tem. Tem tão bons quanto, ok? Mas não tem. Porque é uma, como a gente Isso, falou, isso eu sei, eu tenho uma, consciência disso. é uma peculiaridade do teu trabalho e é uma raridade também. Você escreveu, deu muita atenção ao mundo feminino, como a gente falou aqui. E o último encontro de Beijing disse que a gente já superou ou chegou perto da superação das metas estabelecidas para o universo feminino. Você acha que isso se aplica no Brasil? A gente, que gente, cara pálida. A gente, cara pálida. Pois A gente aqui morena não chegou, não. A gente aqui morena. Pois é, porque deu-se como concluída uma história que, para nós, à primeira vista, não está concluída. Não está concluída. E eu vejo com alegria, agora, a coisa de 1 ano e meio, 2, as jovens estão acordando de seu longo letargo, sua longa letargia, e estão voltando a assumir posições feministas, esquecidas um pouco do que as antecedeu, como se elas estivessem descobrindo a pólvora, mas prefiro que elas achem que estão descobrindo a pólvora do que elas não acharem nada. Eu estou muito contente de ver as moças atuando, agindo, abrindo o bico para dizer coisas a nosso favor. Aqui, na América do Sul, em países que não são os que ditam as leis nos encontros internacionais, ficou muita coisa por fazer. Não temos creche, não temos assistência à saúde da mulher específica. Bom, não temos assistência à saúde nenhuma, nem específica, nem generalizada. Mas, de qualquer maneira, eu me lembro que quando fizemos a Constituinte, quando trabalhamos, eu fui do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher no período da Constituinte, foi elaborado um plano de saúde da mulher entre ministérios maravilhoso, nunca saiu da gaveta. Então, a violência contra a mulher é um espanto, um espanto, um espanto. Muitas coisas ficaram por fazer. Então, na verdade, a gente tem uma conclusão teórica que não é prática. É isso? É uma conclusão que as mulheres, basicamente o que se disse em Beijing é que as mulheres se envolvessem com questões mais coletivas, em vez de permanecer ligadas só às questões exclusivamente femininas. Coletivo valendo para a ecologia, valendo para a infância, valendo para a terceira idade, tudo muito bom. Eu acho que devemos cuidar das questões coletivas, mas as questões do feminino não foram resolvidas, não todas. Então a palavra feminismo, o trabalho nesse sentido, ainda está valendo? Porque há quem queira já... As palavras se gastam, né? Você gritar machismo, machismo, ninguém mais nem escuta machismo, machismo, porque já está tão gasta essa palavra, né? São como as pedras que rolam, criam limo, que não rolam, criam limo. As palavras não interessam, o que interessa são suas ações, você nomeie como quiser. Disseram em Beijing, acabou a nomeação feminismo. Ok, acabou. Mas as ações em defesa da mulher não podem acabar, porque as mulheres são metade da população, mais da metade no Brasil. E estão desassistidas. Isso estão é um desassistidas. Fato. Isso é um fato que não precisa... No Brasil, nós temos um problema seríssimo, que o feminismo não viu. Ou seja, de que o feminismo do meu tempo não deu conta.
a quantidade de mulheres que fazem e criam filhos sozinhos nesse país é um espanto. Os homens não consideram que os filhos sejam sua responsabilidade. Fazem e se mandam. Você vê, sobretudo na pobreza e na miséria, toda vez que se mostra uma família, uma casa, um grupo como exemplo para alguma coisa de desassistência, são sempre mulheres sozinhas. Avós com filhas, com netas, com bisnetos, cheio de crianças. Cadê os pais dessas crianças? Mulher não faz filhos sozinha, tá certo? A natureza ainda não chegou a isso. É verdade. Só faz quando... E eu acho que é uma coisa até muito mais cultural do que imposta, né? Porque apesar das leis, a ausência continua enorme. Cultural. É muito mais cultural. A sociedade passou a aceitar como natural que o homem não tenha responsabilidade sobre os seus filhos, sobre os filhos que gera. O que é absolutamente antinatural. O que é absolutamente antinatural. Porque ele tem participação nesse filho que ele colocou no mundo. Claro. Eu acho que cabe a gente cobrar e cabe a gente também educar de forma diferente. Mas você nós não mulheres ouve essa educamos cobrança. os nossos filhos. Você não ouve essa cobrança, porque junto com o feminismo cresceu uma distorção que faz com que as mulheres digam: eu não preciso dele para nada. Isso é uma distorção. Isso é uma distorção. Você pode não precisar, mas o filho precisa. É verdade. Em todos os aspectos. Todos os aspectos. Financeiro, emocional, todos eles, é verdade. É uma junção de situações. Marina, você tem temas que você gosta de escrever mais, como você falou. Alguns você vai procurando os temas que te interessam e escreve sobre eles de diferentes formas, como nós falamos aqui. E você tem uma senhora que passeia no seu universo, que é a Senhora Morte. Você fala bastante da Senhora Morte, né? O que te atrai nesse tema para você gostar de revê-lo de vez em quando? Olha, eu sempre convivi com ela. Cresci os primeiros 5 anos da minha infância. Os primeiros não, porque os primeiros foram na África, né? 3 anos na África. Depois era a Segunda Grande Guerra, a morte estava ali a qualquer momento, estava presente, era uma coisa que podia acontecer. Não tem vida sem morte. Que onda é essa de querer fingir que ela não está aí? Ela está aí com a gente está criando ela desde que nasce. Porque quando a gente se alimenta o que ela vai comer adiante. A degradação é muito ruim. A morte, não. A morte é um fenômeno natural. Nós não sentamos na beira da calçada e choramos quando as folhas da árvore caem. Estão mortas, certo? E a gente não senta na calçada e chora. A morte faz parte. É melhor quando ela é nossa convidada do que fingir trancar ela num armário. Eu já até tranquei ela num armário, num conto. Mas depois Botou ela de castigo. Botei ela de castigo, mas depois o cara vai lá e abre a porta. Mas você você fala sobre morte com naturalidade e trazendo para o cotidiano, como você fala. É uma forma de fazer a morte se tornar palatável através da literatura? Há toda uma estrutura social contrária à morte. Então, a ciência agora está se esmerando e nos prometendo vidas cada vez mais longas. Cada vez mais longas com Alzheimer, cada vez mais longas com curadores. Por enquanto, o cada vez mais longo é um terror. Não me dê uma vida cada vez mais longa se tem que ser assim. Se a ciência cada vez mais longa, com boa saúde, você correndo a maratona, tudo bem. Correndo a maratona. Vi outro dia uma entrevista de um ator italiano, 90 anos, brilhante, a cabeça lúcida, ele bonito, ótimo. Assim, tudo bem. Mas, se não, por que preferir isso a uma saída elegante?
Marina, você passeia e transita com excelência nos contos, nas crônicas, nos artigos e nos ensaios, nos mini-contos, como já falamos, nos contos de fada, é muita coisa, é muita excelência numa pessoa só. Mas você não faz ou não escreve romance. Você não escreve romance por quê? Você vai responder pra gente também no próximo bloco. A gente volta rapidinho, não sai daí que eu volto com mais Marina Colaçante aqui no Perfil pra você. É já já.